Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Resenha da Luta. Quero pedir a vocês que sigam nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, acione lá o sininho da notificação, compartilhe, comente, nosso Instagram, compartilhe nosso Instagram, comente, nosso TikTok, nossa página no Facebook, é muito importante para nós. Sem vocês, não somos nada. E claro, também quero agradecer os nossos patrocinadores. Hoje estou trazendo um cara aqui que, pelo nome, já é brabo, entendeu? O cara já se chama Viking. Porra, bicho, Viking, né? E aqueles caras brabíssimos. Mas esse também tem garrafa para vender. Então hoje eu venho com ele, Pablo Vieira, tio Viking. Não vou deixar o Viking não, vou deixar tio Viking. O tio é bom que dá uma amansada, né? Pô, galera, tô muito feliz de estar aqui. Não é só porque eu tô no Resenha da Luta, mas é porque eu tô com um cara que eu admiro bastante, que é o Alemão, um amigo de longa data. E com certeza eu vou falar o que o cara mandar. Conta comigo aí, Alemão. Show de bola, meu amor. E Pablo, vou chamar de Pablo porque Viking, mais pra frente a gente vai querer saber, o pessoal quer saber da onde veio o apelido Viking. Pablo, o que te motivou, o que te fez a iniciar nas artes marciais? Vamos lá, Alemão. Eu morava num bairro muito pobre mesmo, muito pobre, aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, que é Cavalcante. Não sei se muita gente deve conhecer. E eu era uma criança com doenças pulmonares, porém muito serelepe, muito agitado. E como muitas dessas pessoas, né, o pai chegava lá e vai entrar no judô, vai entrar no jiu-jitsu, vai entrar... E na minha época eu entrei no judô, né? Comecei num projeto social no judô, numa escola de samba chamada Em Cima da Hora. Legal. E logo depois houve uma separação na minha vida, do meu pai com a minha mãe, e eu fui basicamente adotado pelo meu professor de judô, que é o Claudemir. Lembro dele até hoje. E ele me deu chance de estudar num colégio bom e ganhei bolsa escolar por causa do Claudemir. E eu digo que a luta me fez, né, desde pequeno, para que hoje eu pudesse ser um cara, né, ligado ao jiu-jitsu, ligado às outras artes marciais que eu tive, né, e que eu continuo tendo. Pô, bacana isso. Para vocês verem, pessoal, a importância do projeto social. Vê, o Pablo morava num bairro, que o bairro não é um bairro tão, né, não é precário, mas é um bairro, né, tem suas necessidades. Colocaram um projeto social de esporte, de luta, e ele foi lá e entrou, e olha aí, ó. Então, a importância do projeto social. Valorizem o projeto social. Pablo, você falou que fez judô. Sim. Né? Você chegou a fazer alguma outra modalidade? Do judô, eu fui para luta livre. Né? Na época eu fazia luta livre e jiu-jitsu, só que como eu não tinha muita condição financeira de comprar kimono, a luta livre pesou, né? E foi aonde eu fiquei mais tempo, me graduei até antes, né? E depois eu voltei ao jiu-jitsu e continuei levando os dois aos trancos e barrancos aí. Você iniciou na luta livre em qual equipe? Eu era da CMT-12, né, do Cleiton Mangueira. E logo após, a gente sempre foi muito amigo, um ajudava o outro, mas a gente passou por um período de discórdia, né, no qual hoje a gente já está bem resolvido. A gente passou por um período de discórdia, no qual, na minha fusão de marrom para preta, eu fui para uma outra equipe. Né, de luta livre? De luta livre. Entendi. Que é o Honorato Team. Que é até do Bosco, né? Angra Top Team. Entendi. É aquele ditado, né? Às vezes, marido e mulher, às vezes não se dão bem, tem problemas. É um casal, né? Tem problemas. E quando você lidar com pessoas, nem todo mundo pensa igual. Justamente. Então, acredito que você teve seus motivos, como ele teve o dele. E aí, esse problema acabou você pedindo para sair, justamente em questão de respeito a ele.
Até mesmo, pô, quem não sabe, Cleiton Mangueira é um cara Sim. fenomenal, um cara que tem garrafa para vender. Muito. Eu digo que foi justamente o que você falou, cara. Foi uma questão tipo de irmão briga, marido e mulher briga. Eu sou extremamente grato a ele, como acredito que ele seja também grato. Eu e ele, a gente sabe o motivo por que a gente é grato um ao outro. A gente já se ajudou muito, né? E eu acho que essa questão da gente ter se ajudado muito, mesmo depois de eu ter trocado de equipe, fez com que a gente olhasse um para o outro e visse que a nossa amizade está acima de qualquer história, né? E hoje a gente se fala normalmente. Eu encontrei ele, né, no Chotô e foi aonde fez até que a gente voltasse a se falar. E é um cara que eu amo bastante e respeito. Não tem como não respeitar o trabalho dele. Não tem como não respeitar. Ele tem uma história gigantesca, assim como você tem, assim como outros amigos nossos têm. Mas ele não tem como ser um cara, não tem como não respeitar ele. E graças a Deus, a maturidade, a volta que a vida dá, fez com que a gente voltasse a se falar e eu estou muito mais tranquilo. O mais importante é isso. Acima de tudo, o respeito. Justamente. São dois homens, tem que se respeitar. São dois profissionais, claro que ele tem muito mais experiência, mas e você respeita ele, não uma, duas ou três vezes, até porque não só como homem, mas como foi seu treinador e como a história que ele tem. Então você respeita ele 3 vezes. Muito. Então isso é importantíssimo. Sem problema, sem nada, e foi cada um para o seu lado e a vida seguiu. E aí você citou que foi para... Eu cheguei, quando eu estava treinando com ele, né, depois que aconteceu esse problema, eu tinha amizade, né, com o mestre, que é de Sepitiba, o Honorato, né, que ele é aluno do Bosco, né, que é o presidente da CBLLE, e conversando com ele, ele me fez o convite de ir para a equipe dele, né, eu ainda era marrom, e no dia do meu aniversário, em 2020 ou 2021, ele me deu a faixa preta, né, eu tinha acabado de fazer lutas em campeonatos, lutei o brasileiro de luta livre, e depois lutei mais uma Copa. Ele me fez esse presente, de me presentear com a minha faixa preta de luta livre em 2021. Legal. E aí, depois da luta livre, você migrou para o jiu-jitsu. Mas o que fez você... lá atrás, você não treinava jiu-jitsu pela condição financeira. Aí você ficou na luta livre, até porque a luta livre é house guard, short, né, fica mais fácil. Kimono é mais caro, né? E hoje em dia mais ainda. E o que fez você fazer essa transição da luta livre para o jiu-jitsu? Você saiu do mais tranquilo para o mais caro. E aí? Eu voltei a praticar jiu-jitsu quando eu já trabalhava, né? Quando eu já trabalhava, eu pratiquei jiu-jitsu, já era na Nova União, com o Bruno Bastos, que é primo até do meu sócio. Com o Bruno, eu fui da branca para azul, eu já tinha 20 anos de idade. Eu voltei tarde, comecei bem tarde no jiu-jitsu. E depois o Bruno, né, foi para o Texas. Eu tive essa quebra, onde eu me dediquei de novo à luta livre, né? E num belo dia, depois que aconteceu esse lance lá, eu estava indo para Bangu, treinar sempre com Mangueira, só que eu tinha uma moto, né, no meio da Brasil tentaram me assaltar, e eu digo que o destino, eu acredito muito nisso, na vida, né, como eu falei antes, as voltas que a vida dá. No retorno, como eu não fui para... O cara me abordou, eu não fui para Padre Miguel, voltei pela Brasil. Quando eu voltei pela Brasil, eu moro em Jacarepaguá, peguei a Transolímpica. Quando eu desci, no primeiro retorno para ir para minha casa, no sinal eu vi Bastos Move. E eu estava nervoso com a situação. Eu entrei, falei, pô, Bastos. Entrei no estacionamento e fui ver a academia. Perto da sua casa? Perto da minha casa, né? Porque eu estava nervoso, só queria sentar em um lugar, respirar um pouco, né? Respirar. Quando eu entrei, era o André, né? Que é o meu sócio, e estava tendo um treino lá, né? Ele ainda não era meu sócio. Eu estava numa época da minha vida que eu conheci a minha segunda esposa, né? A Ivonete.
Eu tinha mudado completamente do ramo, porque quando eu treinava luta livre e jiu-jitsu, eu era bancário. Sim. Né? E logo depois disso, no início da pandemia, eu saí do banco, montei um restaurante de comida havaiana com a minha esposa. Muito bom. E foi aonde eu vou buscar a pergunta que você me fez. Foi onde eu tive que começar a ter qualidade financeira para escolher o kimono que eu queria, né? Para treinar, de repente, num lugar melhor. E foi aonde eu entrei nessa situação depois do assalto. Eu ainda estava trabalhando no comércio e voltei. Eu falei assim, pô, estava num lugar que tentaram me roubar, independente do local, né? Mas eu sofri uma questão de tentativa de assalto. Estava num lugar, quando eu voltei, pô, tô perto da minha casa. E eu não era atleta, eu era pagante, eu era comercial, como dizem no nosso mercado. Eu falei, mensalista. Pô, mensalista, o famoso mensalista. Eu era mensalista, né? Eu entrei lá, o André me recepcionou super bem e na hora eu liguei pro Cleiton. Falei, pô, Cleiton, aconteceu isso, isso e isso. Não tem mais condições de eu ir para aí. Pô, deu um baque aqui muito grande. Eu vou começar a linkar as coisas aqui perto da minha casa. Né? Meu trabalho é aqui, minha casa é aqui, então eu vou treinar perto da minha casa. Só que um belo dia eu tive a oportunidade de virar sócio. Tive a oportunidade. Um cara que era sócio dele teve um problema familiar com a esposa, se separou e os dois tinham investido um dinheiro na academia. Né? O André perguntou se eu queria ser sócio dele e despretensiosamente eu virei sócio. E hoje eu tô lá direto. Show de bola. Para quem não sabe, André Bastos é um cara brabíssimo, tá? Brabíssimo, tem garrafa para vender, é um excelente árbitro, tá? Federação, confederação, tem garrafa para vender. Você fez essa transição, abriu um restaurante, do restaurante você conseguiu mudar de patamar de vida, no momento difícil da sua vida, você encosta num lugar para arejar e acha uma academia perto da sua casa, vira mensalista, de mensalista você vira sócio. Olha como é que a vida vai dando pulos. Ciclos, né, diferentes para crescer. E é onde eu falo que Deus ele é maravilhoso, né? É isso. E aí, nesse pulo, você virou sócio, você começou a focar mais no jiu-jitsu e a sua volta às competições de jiu-jitsu. Como é que foi para você? Quando eu entrei de sócio do André, eu ainda estava na faixa roxa de jiu-jitsu, né? E eu vi no Nogi uma forma de eu competir, porque eu associava... não tem como não associar o Nogi à luta livre, né? Com certeza. Então, eu disputei o brasileiro de Nogi, faixa roxa, fui bem, né? Ganhei o peso e fiquei em segundo em absoluta. Aquilo ali começou a me despertar. Ele falou, pô, mesmo sendo master, eu acho que eu ainda posso me esforçar um pouco e continuar, né? E fui seguindo. Lutei alguns Opens, alguns Opens aqui no Rio e fora do Rio. Nunca lutei fora do Brasil, né? Não tive esse prazer de lutar fora do Brasil, mas lutei alguns Opens, ganhei. E no teu brasileiro ganhei. O sul-americano eu fiquei em segundo. Isso tudo na roxa? Tudo na roxa. Final do ano, eu ganhei a marrom. Presenteado. Né? Não só pela questão de eu estar bem assíduo no treino, de eu ter me dedicado ao treino, mas de ter conquistado algumas medalhas. Sim, o seu desempenho durante o ano nas competições de federações e confederações. Ganhei a faixa marrom e na faixa marrom eu continuei. Também ganhei brasileiro peso e absoluto na marrom. Disputei Opens também, tem algumas medalhas. Mundial, de SAF, de outras confederações em geral. E foi dando certo. Só que aí depois, no finalzinho de marrom, minha vida mudou. Entendeu? Mudou por uma questão que... Num dia dos pais, eu fui visitar a escola do meu filho, que é atípico, né? Eu tenho 3 filhos e um enteado. O meu filho mais novo é atípico e o meu enteado também.
é atípico. E numa dessas visitas, que no caso foi no Dia dos Pais, eu vi meu filho todo feliz, de kimono, brincando com a bola de pilates, fazendo rolamento. E aquilo ali me despertou uma coisa de que eu precisava um dia ter a chance de dar um rola com meu filho, né, de mostrar para ele que o jiu-jitsu é mais do que aquilo ali, não é só uma arte marcial, não é só um lifestyle. Para muitos hoje, né, que têm situações difíceis nas suas vidas, é terapêutico. Eu comecei a estudar um pouco e busquei no meu enteado algumas coisinhas para que eu pudesse trazer o jiu-jitsu para o autismo. Isso na faixa marrom. Na faixa marrom. E quando foi o momento que você pegou a sua faixa preta? Ainda na faixa marrom, eu comecei a fazer esses cursos, né? Fiz algumas competições, algumas eu me dei bem, algumas eu me dei mal, porém comecei a me dedicar mais à minha vida no tatame. Eu nunca imaginei que eu ia ser professor. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ser professor. Você não tinha essa pretensão Não de, tinha, de trabalhar com jiu-jitsu? não tinha, alemão. Tinha pretensão zero de trabalhar com jiu-jitsu. Para mim, o jiu-jitsu era a minha válvula de escape no meu trabalho, a minha terapia, né? Só que tiveram duas coisas que me trouxeram a ser professor de jiu-jitsu. De novo, a volta que a vida deu, que é meu restaurante fechou, né? Eu vendi o de Copacabana, eu tinha dois, eu tinha um em Copacabana, que é o Meno Poke, eu tinha. Pode falar o nome? Olha. Porque um de Copacabana ainda tá lá, não é meu, mas tá lá, é Meno Poke. E me dediquei mais ao do Metropolitano. Por uma escolha, eu acabei, né, errando, como todo ser humano acerta, né? Vive de acertos e erros. Acabei errando. O restaurante do Metropolitano fechou e eu me vi tendo que pedir um espaço a mais dentro da academia, alguns horários, para fazer com que meu enteado e meu filho pudessem treinar e para eu me reinventar. Então, eu tive a oportunidade, porque assim, eu falo muito do meu sócio, porque ele já me tirou de casa com depressão para treinar. Então, é um cara que virou irmão, né? Com certeza. Virou irmão. E ele, no mesmo momento, ele virou para mim e falou assim, irmão, estuda nos horários que você não estiver treinando. Vem assistir a minha aula. Então, assim, eu treinava de manhã, treinava de tarde e à noite. Eu estava sentado de kimono, vendo ele dar aula. Para tentar pegar, dentro da aula dele, pegar toda a parte técnica e jogar para o meu jeito. Né? Sim. E graças a Deus, isso aconteceu. Eu consegui com um aluno, daqui a pouco chamou outro. E um belo dia, o canal Combate postou um vídeo meu, que é mais um fato sem pretensão. Deu uma estourada e começaram a me procurar, né? E a coisa começou a andar e hoje, dentro de 100 crianças que a gente tem na nossa academia, mais ou menos 15 são atípicas. Então vamos lá. Vocês faixa marrom, você fez toda essa trajetória, todo esse processo. E aí você, quando você fala em termos de entrou um, dois, eu fui treinando um, dois, eram alunos atípicos. Mas aonde surgiu esse momento de você dar aula atípicas? O que motivou você? Porque até então você era um competidor. Sim. Entendeu? Você tinha a sua vida. Você teve porque a nossa vida, ela sobe e desce. E tem pessoas, às vezes, que não conseguem, quando desce, não consegue se levantar. E aí, entre parafusos, acontecem várias coisas negativas que a gente já sabe. Mas você subiu, foi galgando espaço. E aí você, sócio, até então, pelo que eu entendi, você só entrou financeiramente. E aí, com o passar do tempo, você começou a trabalhar, mediante o Correio com o Restaurante, a trabalhar dando aula com crianças típicas. E o que te fez a trabalhar com crianças típicas? Você falou que foi seu filho e seu enteado. Você falou que até fez alguns cursos, mas que cursos foram esses? Em que momento despertou mesmo e falou, não, é isso que eu quero? O que aconteceu?
vendo que não era um caminho fácil, né? Trabalhar com típicos e atípicos, porque trabalhar com criança realmente tem que ter muito feeling, tem que ter coração junto ao jiu-jitsu, né? Eu tive a chance de trabalhar com crianças típicas, né? O André começou a me incluir nessas aulas para que eu pudesse aprender a lidar com a situação. E por fora eu vinha trabalhando a questão como se fosse, né? Como se fala aí no mercado, eu fiz ele de cobaia, né? Eu fiz o meu enteado de cobaia. Começava, antes das aulas, levar ele e comecei a introduzir alguns cursos que eu fiz, né? Pegar os movimentos desses cursos que eu fiz para jogar pro tatame. Eu conheci algumas pessoas, né? Algumas referências no mercado. Que dá aula de educação física com psicomotricidade num shopping famoso aqui do Rio. E um outro que também foi aluno desse cara e que tem um curso, né, um curso bem conceituado, que eu fiz esse curso com ele. Só que depois que eu fiz esse curso, que começou a dar certo, eu comecei a dar a minha pitada, o meu jeito de colocar. Eu via que eu via que os professores de jiu-jitsu não entendiam muito a nomenclatura e a base científica do autismo. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso mudar, eu preciso colocar o meu jeitinho, né, para que o professor realmente entenda, um outro professor que veja que o meu trabalho está crescendo, entenda e possa realmente fazer com que essa minha vontade vire vontade de muitas pessoas, que é a verdadeira inclusão no tatame. Então, eu comecei a fazer, né, dar minhas aulas e comecei a gravar essas aulas para mostrar também a evolução das crianças, porque, para quem não sabe, o autista, ele é, a grande maioria, ele é hipotônico, né? Eu vou explicar, pouca tonicidade muscular, ou ele é hipertônico, muita tonicidade muscular, trabalha com muita força e perda de controle. Quando ele é hipotônico, ele não tem muita força, então você tem que trabalhar muito a parte de equilíbrio, a parte de pegada, tem que pensar muito. Você tem que ler a situação dentro de uma anamnese. A anamnese, no caso, para quem não sabe, é uma entrevista que eu faço com os pais, né? Para trazer total informação, laudo, tudo bonitinho, remédio, se a criança toma remédio, então, para que eu possa montar um treino específico para aquela criança. Só que não quer dizer que não vai ter aquele dia que eu tenho que mudar, fazer um malabarismo, porque a criança, né, chegou de casa com algum tipo de crise e outras coisas. Eu falo que trabalhar com autismo dentro do tatame é muito difícil e não é para qualquer um. Você fez todo esse processo e aí só faltou a faixa preta. Aí foi 1 ano trabalhando na marrom, né? Eu consegui fazer, entre competições e as minhas aulas, eu recebi uma surpresa, cara. O André, inclusive, fez uma pegadinha comigo, né? Eu tinha 2 graus, tava tudo cheio lá, um dia muito legal, né? Uma confraternização muito boa no dia das entregas de faixa. E ele me deu mais 2 graus. Então, eu continuei marrom, 4 graus. Eu digo que eu fui graduado 2 vezes. Eu ganhei a marrom, eu estava na marrom, ganhei 4 graus e... Só que do nada eu comecei a ver crianças chegarem, né? Meus alunos chegarem, as crianças atípicas chegarem, como se fosse para ver a situação. Eu falei, como eu já tinha sido graduado com mais de 2 graus, eu falei, na minha cabeça, eu falei assim, o André vai fazer uma homenagem para mim, né, cara? Vai fazer uma homenagem para mim. Eu pensava assim, eu falei, porque aquilo já não fui graduado, já graduou outras pessoas depois de mim. O cara não vai voltar para mim, né? Para mim, aquilo ali eu já tinha assim, vou galgar mais um pouquinho para ganhar a preta ainda. Né? Eu não vou chegar pro cara, academia preta. Eu acho que não existe isso, né? Eu lembro que você chegou até a fazer uns vídeos, né? Na época de roxa para marrom. E na época de roxa para marrom deu uma zoada e deu certo, né? Deu certo. Mas a preta eu acho que é muito mais sério, né? Aí, no final de tudo, cara, ele fez com que meu filho chegou, entrou com a minha faixa. A faixa era a ponta do autismo, né? E todas as minhas crianças vieram me entregar junto essa faixa e amarrar na minha cintura junto com ele, a minha esposa. Eu acho que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida,
porque eu trabalhei muito para isso, Alemão. Imagina, Trabalhei muito para isso. imagina. E essa faixa preta trouxe uma importância para mim, irmão. Deu aquela assinatura, sabe, de trabalho, sabe? Pô, meu irmão, aqui, ó, tá Chegou. merecido. Puf, Aquele certificado de, isso aí. pô, esquece todas as medalhas. Você é campeão pelo teu coração, pela tua vida. Lembra daquele menino que veio lá do projeto social? Agora é tua hora de ajudar todo mundo, meu irmão. E era só isso que vinha na minha cabeça, entendeu? Era só isso que vinha na minha cabeça. E graças a Deus eu tô aqui, né, irmão? E hoje, né, com essa faixa preta, eu não trabalho só na minha academia. Eu trabalho em outro projeto social, no qual não é soberba, não me entenda. Eu não tô lá visando dinheiro. Eu tô lá visando fazer com outras crianças atípicas, né, o que um professor há mais de 30 anos atrás fez por mim para que eu pudesse ser o homem que eu sou hoje. Mas é aquele negócio, né? É um ditado que eu falo que saco vazio não para em pé. Então, se você está trabalhando, você não pode trabalhar de graça, Sim. né? O fato de você hoje estar num projeto social é porque você hoje está ganhando por isso. Hoje existe um político, né, que apostou no seu trabalho e paga você por isso. Isso é importante. Se todos os políticos, se todos os governantes olhassem não só para crianças atípicas, não para todos, é o que eu já tinha falado no outro episódio e vou tornar a falar nesse, a importância do projeto social. O projeto social, não só em comunidades, mas como bairros pequenos, isso vai tirar, não só de luta, mas de outras modalidades. É importante para os adolescentes e as crianças. Tiram eles da rua, tiram eles de fazer besteira, bota-se para trabalhar, para treinar, para ter disciplina, para você ser regrado na alimentação, você entender. Você já prepara, quando você dá aula, você já prepara a criança ou adolescente para a vida. Sim. Eu tenho alunos que eles levam para a vida toda. E eu sempre pergunto, como eu iniciei com você, eu pergunto como é que fez você ir para as artes marciais. E hoje, olha o que está dando. Olha tudo que está crescendo na sua vida. Não cresceu ainda, está crescendo. Você está galgando degraus profissionalmente que você sabe aonde você quer chegar. Sim. E olha que bacana, você recebeu a sua faixa, que era o que faltava. E hoje? Hoje você, com todo o trabalho que você tem, que eu já conheço, muitos já viram nas redes sociais, como é lidar com a criança típica? Como é esse trabalho com a criança típica? Como eu te disse, eu procurei fazer completamente diferente de todo mundo que atua. Eu falo que eu vivo o autismo 24 horas, né, irmão? Eu tenho um filho de 21 anos que se descobriu agora, né, de forma tardia, né, recebeu o diagnóstico de forma tardia, ele é autista. Eu tenho um filho, o Gabriel, tem 15 anos, é autista nível de suporte 2, não verbal. E o Bernardo, que veio no meu casamento, que é um presente de Deus na minha vida, que é autista nível de suporte 1. Eu precisava fazer de uma forma diferente. Eu sabia que se jogasse ele numa turma, o barulho, a parte sensorial, até o próprio kimono, né, a espessura do kimono em si, poderia trazer dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu busquei testar tudo isso no Bernardo, e quando eu já sabia, né, dentro de muitas situações, da vivência, o que poderia acontecer, eu decidi fazer de forma diferente de tudo. Eu comecei a fazer o quê? Testes. Quando a mãe atípica ou o pai atípico me procurava, primeiro eu queria fazer uma aula teste para saber se realmente ele poderia estar na turma ou não. Saber qual o nível de dificuldade dele, saber qual a sensibilidade dele, e dentro dos movimentos que ele tinha, saber se ele realmente tinha equilíbrio para aquilo, ou se ele, de repente, não tivesse, jogasse ele numa turma coletiva, e ele ia sofrer com aquela situação, né? Ele ia ficar, né, como se fala, ele ia ficar
causar um transtorno para ele ficar perder o feeling e perder o gosto daquela oportunidade que os pais estão dando dele conhecer o esporte. Então, eu comecei a trabalhar de forma separada. Eu fazia com que o aluno fizesse aula teste, ele começava comigo de forma individual, fazendo todo o processo para ele. Se ele não tinha força, eu fazia um treino de força para ele. Eu fazia com que ele subisse na cama elástica, fizesse pegada, e eu forçava para um lado e para o outro, para que ele não perdesse aquela pegada. E eu uso nomenclaturas diferentes, pegada de gorila, pinça de siri. Eu comecei a introduzir certas questões, né? Fazer trabalhos diferentes, pregador, para que ele possa fazer a pegada, para chamar a atenção dele, né? E depois eu comecei a uma outra fase. Comecei a ver que quando eles estavam bons, eu fazia teste. Lá na academia a gente divide assim, Kids 1, Kids 2 e a sexta-feira da inclusão. No Kids 1 é de 3 a 8 anos de idade. No Kids 2, de 8 a 15/16, né? E na sexta-feira a gente junta todo mundo. A gente faz com que as crianças típicas possam saber lidar com a criança atípica e que a criança atípica tenha a chance e fazer um teste na vida dela de encostar, de realmente brincar, saber qual delas o barulho vai fazer mal ou não, para saber se ela vai conseguir ir para a aula coletiva ou se ela realmente vai continuar comigo na aula individual, porque é muito difícil para o autista essa questão. E eu comecei a obter sucesso. Hoje, eu tenho alunos individuais, mas eu tenho cases de sucesso nas minhas aulas coletivas. Hoje eu tenho, em média, de 7, 8 alunos, né? Só vindo na mente, eu já tenho 7, 8 alunos que não são mais alunos individuais, estão na minha turma coletiva, e devido a esses testes anteriores e essas aulas individuais com um devido cuidado que a criança típica merece. Então, entendi. As coisas estão andando, graças a Deus, como você falou, eu estou galgando, eu falo que eu estou iniciando, e Papai do Céu coloca amigos como você, como outras pessoas, para mostrar o meu trabalho, e Papai do Céu vem honrando nessa questão. As aulas são, com as crianças atípicas, são coletivas ou individuais? Como eu disse, dependendo do nível de suporte. Sim. Se você pega uma criança nível de suporte 1, ela já pode até ser inclusa na aula coletiva, mediante a um teste visual e uma entrevista com os pais, que eu chamo de anamnese. Quando eu vejo que é nível de suporte 2 ou 3, quando eu recebo, até mediante ao laudo que o pai me dá, e a base comportamental que eu vejo ali na aula teste, eu procuro fazer esse trabalho separado e eles fazem aulas individuais. Tá? Dependendo do caso, eles vão para a aula coletiva. Entendi. E a gente tem um cuidado, claro, como até nas escolas hoje tem, de ter um mediador. Isso me ajuda a formar pessoas também, né? Quando eu tenho essa aula que tem 5, 6, 7 crianças atípicas, eu tenho 5, 6, 7 faixa roxa, faixa marrom dentro desse treino me ajudando. Legal. Entendeu? Então, as coisas começam a andar com a sua devida segurança para que eles possam ter evolução. Legal. Eu estive vendo na internet que você postou um vídeo, né? Tá até visível aí, né? Tanto a orelha quanto o olho esquerdo, porque é aquele negócio. Você trabalhar com criança é uma coisa, criança típica é outra. E eu queria que você explicasse, você explicou no seu vídeo, mas para quem ainda não tem a sua rede social, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu. Eu tenho um aluno, né? Ele tem 18 anos e ele pesa 100 quilos. Né? É um aluno que ninguém queria dar aula para ele, ninguém queria ficar com ele, porque dentro do autismo existem comorbidades associadas. Né? E uma dessas comorbidades é o TOD, transtorno opressor desafiador. E esse menino tem TOD, né? Então, quando a criança tem TOD, as negativas ou algumas quebras de rotina podem ocasionar
Eles chamam de match-down. Né? Mas eu falo que, vulgarmente falando, a criança, ela começa a ter, quando quebra a rotina dela, quando quebra tal situação, ela gera, por parte impulsiva, na parte neurológica dela, alguns atos que ela podem chegar, né? Por mais que pese a situação, algumas psicólogos e outras questões não falam essa nomenclatura, mas elas podem ter atitudes intempestivas. Nesse caso, esse aluno, eu já tinha, né, um cronograma com ele que ele escutava, eu tinha 2 alarmes com ele, né? As aulas nunca, como eu falei aqui até com uma pessoa que estava aqui, para o autismo, você não tem um cronograma certo. Você não tem como falar que todas as aulas vão ser iguais. Porque a gente tem que respeitar o momento dele e a gente tem que saber que cada criança é uma criança. Não existe autista igual. Nesse caso, por ele já ter 18 anos, ele já passou por muitas situações na vida e ele já tinha em si, por ele estar na juventude, adaptações para o controle dele emocional, tratadas com TOs, psicólogos e outros terapeutas. Então, toda a parte dele de quebra era tratada com alarmes. E eu tenho esse cuidado de conversar com o TO, com o psicólogo, todas as quartas-feiras. Eu já sabia disso, implementei na minha aula, e ele tinha 2 alarmes. Um, que eu avisava quando tocava, vamos supor que 3 a 4 horas a aula dele. Quando era 3h45, tocava um alarme baixinho e eu ia preparando ele. Eu falava, olha, nosso tempo está acabando. Mas vamos continuar com o tio. Quando eu tocava o segundo, ele mesmo já pegava as coisas, me dava a mão e eu levava para a mãe dele. Só que nesse dia teve um caso inesperado. A mãe dele entrou na sala, nervosa, né? Ela não bateu e ele acabou levando um susto. E em si, ele se desregulou e começou a falar, não acabou. E começou a ficar um pouco destemperado, desregulado. E eu fui para, né, tentar acalmá-lo. Aí ele foi, largou uma cabeçada no meu olho e outra na minha orelha, né? Coisas que tem que estar preparado também, porque dói mais do que quando você vai enfrentar um oponente. Quando você vai enfrentar um oponente, você que já lutou em vários lugares do mundo, você está ativo para uma vinda de golpe. Você não é reativo, é ativo, né? Você está esperando, você sabe, e se vir, você vai buscar o teu reflexo, a tua técnica para sair daquele golpe. Eu estava de coração puro. Assim como ele, né, dentro de um match-down, também estava. Foi um ato sem controle dessa criança. Mas esse ato sem controle foi mediante o nervosismo da mãe que chegou. Justamente. A mãe abriu a porta, né? Ele levou um susto e viu que haveria dentro daquele momento uma quebra de rotina. Isso afetou ele dessa forma, no qual ele se desregulou e aconteceu isso, infelizmente. Ele te deu uma cabeçada no olho. No olho. E a segunda na orelha. Caramba. Eu falo que eu nunca estourei direito a minha orelha treinando. Eu ia falar isso agora. Minha orelha sempre foi bonitinha treinando. Agora acabei estourando com a aluna típica. Agora tá na orelha. Não couve-flor, mas... Deu uma quebradinha. Mas, ossos do ofício, como dizem, né? É isso aí. É uma coisa assim que é surpresa, né? Pelo menos para mim. Eu já trabalhei com crianças típicas, mas foi muito lá atrás. Foi muito maravilhoso para mim. E assim, foi numa escola que eu trabalhei. Eu tinha levado o jiu-jitsu para essa escola e lá tinham crianças atípicas. Tinha um Down, tinha um Todd e tinha um autista. Mas os 3, quando se juntavam, parecia a turma do barulho. Mas, por incrível que pareça, comigo, eles me respeitavam. E assim, eles têm força pra caramba. A grande maioria. Eles me davam eles já eram grandes. Eles me davam um abraço, cara. Porque às vezes eu falo, tio, a gente ama. Eu falo, obrigado, meu filho. Aí, obrigado. Que ficava ruim. Então, assim,
E agora, você, com esse lado, porque o meu foi na escola, uma coisa assim mais... Até então, eu acho que o meu modo de ver é uma coisa light, que era uma atividade ali com eles que eu ensinava, nada demais, uma coisa bem simples, mas agora não, agora é uma coisa mais profissional. E com esse lado profissional, com tantas coisas que... Teve uma época aí que o autismo virou modinha. Ainda tá, né, cara? Isso para você te afetou? Alguém apontou o dedo para você? Alguém falou alguma coisa para você que te ofendesse nesse sentido pela essa moda do autismo? O jiu-jitsu? Cara, assim, muitas pessoas. Eu, como comecei, né, eu tive que entrar nesse meio para mostrar o meu trabalho, que é a rede social, né, eu acabei recebendo algumas porradas, né, só que o autismo é uma coisa que, como eu falo, a criança é literal e o autismo é literal. Não tem como você mentir. O autismo não é doença, né? O autismo ele é um problema neurológico. Então, não existe essa questão de mentira. Se a pessoa vai te dar pedrada, ela tem que estar com mais pedra na mão do que você. Ela tem que estar com mais base do que você. Então, quando a pessoa falava alguma coisa que eu achava que não ia fazer efeito, eu sempre deixei de mão. Hoje que eu tô começando a aprender a lidar com o hater, né? Hoje que eu tô começando a aprender a lidar com o hater. Mas eu já tive professores que... Já tive gente que dá curso para discordar de mim. Essa semana mesmo teve um médico. Médico não, ele é professor de educação física. Ele é doutor em educação física, ele é PhD. Educação física. Educação física, né? Que falou que eu cometi um crime. Falou que eu cometi um crime porque eu estou dando aula para crianças e eu não tenho CREF. Aí eu busquei, né, que são duas coisas completamente diferentes. Eu não dou aula de educação física. Eu dou aula de jiu-jitsu. Como a gente conversou aqui, eu tenho 2 faixas pretas. E eu não trabalho para um conselho. Eu trabalho para confederações e federações. Então, realmente, eu não posso dar aula de educação física. Mas eu posso usar um cone, eu posso usar marcações no chão, desde que elas tenham base para o jiu-jitsu. Se tem um cone ali, eu estou fazendo a movimentação do Outigari, do Koutigari, eu estou dando aula de jiu-jitsu de forma lúdica. Sim. Né, de forma lúdica. Eu não estou dando aula de educação física. Então, tiveram alguns momentos ignorantes de certas pessoas, no qual eu tive que chegar e abordar com base técnica e jurídica de que essas pessoas estavam erradas. E existiu alguns momentos de ego aflorado de algumas pessoas que eu também tive que dar uma recuada e falar, pô, não preciso me meter com isso. Não preciso. A própria vida vai mostrar que essa pessoa precisa melhorar, e a pessoa melhorou. Né? Então, hoje, eu digo que hoje eu estou começando a aprender a lidar com hater, aprender a lidar com críticas mediante a isso. Algumas eu respondo com base técnica e científica, outras eu deixo para lá. Porque, como eu te falei, é muito fácil, né, para uma pessoa virar para outra sem base nenhuma e falar, agredir dentro da rede social. Hoje, isso está virando uma covardia, uma modinha, uma coisa tão ruim, né? Se as pessoas soubessem usar a internet para realmente buscar informação concreta e ajudar o próximo, seria mais legal. Como você falou, o lance da política. Tem pessoas que, deixam de ser amigos, cara. Deixam de tratar o outro bem por causa de política. Se o político também olhasse para as artes marciais, para as lutas em si, com olhos de que, vamos tirar as crianças do crime, tirar as crianças da rua, seriam legais. Assim como hoje, essa modinha está fazendo com que eles olhem para o autismo. Né? Eu vou ser sincero a você, né? Não falando politicamente, mas em questão da política, em termos das artes marciais, eu estou apostando muito no Cid Lutas, né? Com o Fabrício, Marcos lá e algumas outras pessoas envolvidas, na profissionalização do professor de arte marcial. Né? Não só do professor de arte marcial, mas não é só o jiu-jitsu, são todas as artes. Então,
Eles estão batendo lá, estão jogando isso na fazendo internet, um trabalho bonito. Estão fazendo um trabalho bacana. E assim, eu acredito que a esperança é a última que morre. O não a gente já tem. Eu fico imaginando, poxa, se conseguirmos mesmo profissionalizar, isso vai dar um boom muito grande. Sim. Entendeu? Infelizmente, não são todos os políticos, mas quando eles entenderem, porque o político ele quer o quê? Voto. Então, quando eles entenderem que aquilo que eles colocarem ali, né, assinarem e protocolarem e se tornar uma profissão, pô, esquece, cara. O cara que for o percussor daquilo ali já está feito. O político, no caso. Então, assim, eu acredito que a gente vai chegar lá. A gente que eu digo porque eu sou apoiador deles, são meus amigos. Conheço o Xavier, conheço. Isso, Xavier. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. Isso. Então, assim, tanto ele quanto o Marcos. Então, eu acredito que eles vão conseguir, porque eu sei o quanto eles estão ali lutando, eles vão para Brasília, do bolso deles, e não tem recurso nenhum, irmão. Eles estão batendo lá. Ó. Eu já vi na rede social, no negócio do Cid Lutas lá, nego falando, daqui a pouco vocês estão ganhando dinheiro com isso. Gente, se não é para pagar nada, se os caras não estão cobrando nada, pelo amor de Deus, eu acho até ignorância. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é muito polêmico. É muito extenso e polêmico. Extenso e polêmico. O assunto aqui é sobre autismo. Sim. Então, o que acontece? Você hoje se achou como um profissional, um professor de jiu-jitsu, mas com crianças típicas. E isso deu um boom tão grande na tua vida profissional que você está incomodando. Porque essas pessoas que estão falando estão incomodadas, cara. Porque, como eu te falei, nada é de graça. Entendeu? Não tenho prazer nenhum, não tenho perguntar quanto é, não, nada disso. Mas o valor que eu sei, e por conhecer você, o valor profissional disso, não só de coração, o financeiro é uma consequência. Então eu sei disso. Então, assim, para você, o que você ainda almeja nessa sua profissão de trabalhar com crianças atípicas, o que falta para você estar completo? O que falta para mim hoje, cara, eu estou começando a fazer. Né? Eu estou elaborando um curso e já fiz um e-book, já fui coautor de um livro, né? E fiz um e-book. Só que agora eu estou elaborando um curso para que os professores, né, possam saber lidar com as crianças atípicas, para que eles entendam a linguagem, que é o mais importante. Não adianta você ser referência e falar numa linguagem que as pessoas não entendam, né? Porque a gente sabe que tem professor hoje de jiu-jitsu que não sabe nem falar. Ele está salvo pelo jiu-jitsu, né? Ele é um excelente professor de jiu-jitsu, ele é um excelente ser humano, mas, de repente, ele precisa entender com uma linguagem, né, normal, né, uma linguagem mais comum, o que é saber lidar com o autista. E é isso que eu estou buscando, fazer com que todas as academias, né, do Brasil e do mundo possam saber lidar com a criança típica, possam ter realmente um jiu-jitsu de qualidade para a criança típica, para que haja realmente uma inclusão e não uma falsa inclusão no tatame. Entendi. Aí, no caso, a pergunta são professores que já trabalham com crianças atípicas ou professores que querem iniciar? Então, eu acho que os professores que trabalham com crianças atípicas, que quiserem melhorar o seu trabalho e entender mais né, sobre tal situação, porque, como a gente falou, como a gente até discutiu aqui antes, falou sobre esse assunto, tem muita gente que acha que inclusão é colocar a criança no tatame. E não é. Você sabe, tu já trabalhou com criança típica, eu trabalho com criança típica, e o que eu mais recebo hoje é ligação de mãe falando assim, onde é a sua academia? Porque meu filho está correndo para um lado e para o outro aqui, eu estou pagando, e ele não está fazendo nada de jiu-jitsu. Então, assim, eu quero preparar esses professores, que já às vezes, eu tenho professor que é grão-mestre que me liga. Eu acho isso maneiro demais. Isso me dá, né, um sentimento de vitória, não como ego aflorado, mas me dá um sentimento de vitória de falar assim, olha,
o cara tá sendo super humilde. Eu sou fã desse cara, e ele tá me perguntando como saber lidar. Assim como eu acabo usando isso como moeda de troca. Falo, vai ter que me ensinar uma posição aí, né? Então, assim, é muito bom ver que pessoas estão se interessando pelo autismo. Isso serve para as pessoas que já sabem o que é, o que não sabem o que é, já trabalham com crianças atípicas e, hoje, o que mais tem procurado são as pessoas faixa roxa, marrom e iniciantes de preta que querem trabalhar com a criança atípica porque está vendo, né? Existe um órgão nos Estados Unidos chamado CDC que mede, né, quantas crianças atípicas tem no mundo, nos Estados Unidos, perdão. Né, porque aqui no Brasil, inclusive, não tem. Eles têm uma estipulação. Nos Estados Unidos existe um órgão chamado CDC que mede mais ou menos quantas crianças tem. Né? E lá, a cada 5 anos, isso é medido. Agora foi atualizado em 2025 e 2025 é 31 crianças. A cada 31 crianças, uma é autista, independente do nível de suporte. E muitas pessoas já chegam perguntando, às vezes já está ali em tal situação, tendo uma criança atípica na turma e quer aprender a lidar, porque está vendo que o jiu-jitsu está fazendo bem para aquela criança. Então isso está me deixando muito feliz e é esse público que eu quero. Você, aproveitando a canja, né? Você falou em questão esses números nos Estados Unidos. E a história, o assunto com o Renzo. O Renzo te fez um convite. Fala sobre isso aí, para você ir para Dubai, dar aula para crianças atípicas ou preparar para você. Como é que é isso aí? O que aconteceu? Por intermédio do Ralph, não, eu conheci primeiro o Ralph Gracie, e por intermédio do Ralph acabei conhecendo o Renzo, e hoje os dois são muito meu amigo. Quando o Renzo viu o meu trabalho, ele comentou com um sheik, porque tem um sheik lá que tem um filho atípico, né? E esse sheik viu o meu trabalho e falou pro Renzo para que eu pudesse ir para os Emirados Árabes. Só que eu me cobro demais, né? E o Renzo também me deu uma porrada. Ele falou, como é que tá teu inglês? Aí eu falei, tá mais ou menos, mestrão. The Book is on the Table, Joel Santana. Tá nessa The Book is on the Table. Joel Santana. Um pouquinho melhor. Tô no verbo to be, né? Mas hoje eu tô estudando inglês, né? Por causa desse empurrão do Renzo. E tá tudo caminhando para eu ir para lá agora em março. Não vou trabalhar na empresa que eles têm lá, eu vou trabalhar pro Renzo, de uma forma eu e ele, na amizade, para que eu possa implementar para alguns professores que estão nos Emirados Árabes, brasileiros e não brasileiros, a saberem lidar também com a criança atípica lá, porque tem aparecido bastante. Então você, no caso, daria um curso pro pessoal, justamente. Né? Seria um seminário. Porque o seminário é um dia ou dois, né, no máximo. Mas eu vou ficar lá em torno de 15 dias, visitando algumas academias, fazendo esse seminário que eu tenho, que eu já faço aqui no Brasil. Essa troca, né? Fazendo essa troca de informação, bolando tudo que eu faço aqui no Brasil, eu vou ficar 15 dias lá fazendo para eles. Olha só que bacana. Muito legal. Entendeu? E é mais uma coisa que o jiu-jitsu fez por mim. Eu falo que o jiu-jitsu ele é importante. Ele cura, ele dá profissão, dá lugar para você trabalhar, porque você pode ter o diploma que for em qualquer curso de universidade. Mas quando você tem uma faixa preta, dá aula em qualquer parte do mundo. Foi isso que eu falei para esse cara. Ele falou, porque eu sou PhD, que você está sendo criminoso, que se você tem CREF, você está sendo irresponsável. Se você não tem, você é criminoso. Aí eu falei, vamos lá, queridão. Aí expliquei toda a questão do que é o CREF e por que a gente não trabalha para o CREF e por que a gente trabalha para confederações. E realmente eu posso fazer. Só que eu falei para ele, campeão, eu vou te falar uma coisa que o CREF não vai fazer por você, mas que o jiu-jitsu faz por mim. Eu posso chegar em qualquer lugar do mundo, que eu vou ser respeitado e eu vou ter um emprego. Você vai ter que estudar de novo. Não importa se você estudou 10 anos. Você vai ter que estudar de novo. Eu não. Eu vou ser respeitado no mundo todo, eu vou ter emprego no mundo todo, e isso o jiu-jitsu pode me proporcionar.
Bem, vou mudar um pouquinho, né? Pra gente respirar, porque é muito sério isso, né? E por mais que querendo ou não, é uma profissão que crianças atípicas é uma pegada muito forte. Sim. Né? O Pablo, fora dos tatames, fora das suas aulas típicas, qual é o passatempo do Pablo? Meu passatempo é o jiu-jitsu. Se eu falo que eu preciso, né? Hoje eu tenho duas coisas hoje eu vivo para 3 situações. Eu vivo para o meu trabalho, que é o jiu-jitsu. Eu vivo para minha família, né? E para os meus estudos. Eu estudo muito sobre o jiu-jitsu. E sobre o jiu-jitsu ser envolvido na vida típica. Então, eu tento ver situações sempre que estão ligadas ao autismo no jiu-jitsu. Eu tento ver lugares que tem crianças atípicas. Inclusive, tem o Kenzo agora, que é um menino que está sendo estudado na China, né, que eu acabei virando amigo do pai dele, e a gente conversa muito para eu saber situações da vida dele, porque ele já é jovem, né, e até a Rafa Coelis fez uma entrevista sobre ele, e eu tento buscar certas situações para que eu possa melhorar o meu trabalho, né, atípico. Então, hoje, basicamente, é minha família, meu trabalho, que é o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu atípico. Show. Eu vivo para essas 3 situações. Show de bola. Eu tô vendo que tem uma bolsinha, tem um boné, porque eu sou curioso. A gente tá aqui batendo palma, eu tô olhando, até porque a bolsinha chama atenção por causa da cor, o boné é bonito. Fala aí sobre isso aí, o que é isso aí? Hoje, não é só porque tu é meu amigo não, tá? Mas a Óticas Raiz, as Óticas Raiz, que é um dos meus patrocinadores, mandou para você um presente aqui, que é um óculos que eles fizeram pra gente. Sim. Que é o óculos faixa preta. E você é digno desse óculos. E você é um faixa preta antigo e conceituado. Eu respeito muito o seu trabalho. E esse aqui é um boné da minha academia, da Bastos Move. Como eu falei com vocês, eu e meu sócio, é Bastos, porque o nome dele é André Bastos, e eu entrei depois. Então esse nome já estava no mercado. É um nome conceituado e eu respeito muito. Então, a Bastos Move. Mas eu vou olhar aqui. Dá uma olhada no óculos aí. Peraí, vou até tirar, meu irmão. Porra, também que a câmera tá em mim ali, ó. Olha lá. Que isso, mano. Aí. Fiquei bonito. Ficou mais bonito, hein? Fiquei mais bonito, né? Ficou mais bonito. Pô, então... E eles fazem, né? Tanto solar quanto de grau. Esse Legal. meu também é da Óticas Raiz. Legal. E é o faixa preta de grau. Legal. Então aí, ó. Quem tá interessado, Óticas Raízes. Aí, ó. Óculos escuro, óculos de grau. Obrigado pelo presente, Ótica Raízes. Boné, você falou esse que é boné lá da academia, trouxe pra você também, pra você dar. Que isso, meu irmão. A cabeça não ajuda muito, mas não, esse né? aí tá preparado. Bota no último botão sobrando, mas... Esse tá preparado pra você, ele é grande. Que isso, hein? Esse é gringo. Esse é gringo. Tamanho gringo, Tamanho gringo, porque... Porque eu e o André somos cabeçudo. Meu irmão. Obrigado pelo presente, vou deixar aqui. Pô, aqui, ó. Guardadinho aqui, paradinho. Ótica Raiz, obrigado. Irmão, eu vou te fazer 3 perguntas, tá? E um bate-bola que a gente vai fazer rápido, porque o papo tá tão bom, mas infelizmente tá acabando o tempo. E eu queria que você, o que você pensar, vê na sua mente, você responde. Família. Meus filhos. O que deixa o Pablo pistola, nervoso, bolado? Mexer com a minha família. Se hoje fosse a última aula que você daria, você vai olhar para aquela câmera ali e você vai mandar a sua mensagem para quem está te assistindo. Se hoje fosse a minha última aula, eu queria agradecer aos meus mestres que me deram a possibilidade de fazer com que o Pablo hoje fosse uma das referências do jiu-jitsu atípico no Brasil. Então eu quero agradecer ao Claudemir, que foi meu primeiro mestre de judô. Eu quero agradecer ao Bruno Bastos, que foi meu primeiro mestre de jiu-jitsu, e o Laerte Barcelos também. Quero agradecer ao Cleiton Mangueira, que me introduziu na luta livre e que me deu todo o suporte
até um certo momento. Quero agradecer ao Honorato e quero agradecer ao meu irmão, que até hoje me ensina, que é o André Bastos, porque por causa deles que eu estou aqui, aprendi muito com eles. E depois, né, de falar por causa deles, depois disso tudo, depois de aprender tudo com eles, eu pude colocar o meu jeitinho e ser o Pablo Vieira, ser o tio Viking e buscar ser cada dia melhor, mostrar para as pessoas que o jiu-jitsu é mágico, que o jiu-jitsu é terapêutico, que o jiu-jitsu cura. Eu acredito muito nisso, isso é uma crença minha, né? O jiu-jitsu cura. E peço a você, pai, a você, mãe, típico e atípico, acreditem nas artes marciais. Acreditem nas artes marciais. Elas podem mudar a vida do filho de vocês. Tio Viking, mas do bem. Um Viking do bem. A guerra do bem. É isso aí. Pablo, obrigado. Tá? Foi muito bacana todo o esclarecimento, toda a sua fala. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostou muito, porque você esclareceu muita coisa. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais, deixasse não só suas redes sociais, mas seus contatos, né, para que quem estiver interessado ir até a academia e, claro, procurar você e o André lá e levar não só os típicos, atípicos e todos eles. A gente vive do jiu-jitsu, né, mano? É isso aí. Assim, a minha rede social pessoal é Pablo Vieira, @Pablo Vieira, _BJJ, e a gente tem a da academia, que é @Bastos, _Move. Então, pode visitar a gente, segue a gente, tem muito conteúdo legal lá e tem muita gente que vê as aulas, né, que a gente dá, porque a gente posta muita aula legal para vocês. Pessoal, estamos terminando mais um programa maravilhoso. Como eu disse, vários esclarecimentos, muitas informações, e é isso que a gente tem buscando para vocês. A gente está só melhorando cada vez mais. Quero agradecer aos meus patrocinadores, a Betamax, por estar abrindo suas portas, não só para mim, mas para o Resenha da Luta. A gente dá todo o crescimento, eles estão dando todo o suporte, e é isso, crescendo na vida sempre. E é o que eu digo e peço, siga nas nossas redes sociais, assina o sininho da notificação, dá um joinha, comenta, compartilha. Agora tem hype. Meu irmão. Nosso Instagram, nossa página no Facebook. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Os.